aquela história, a gente sai da faculdade achando que sabe muita coisa e você não sabe nada. E a faculdade de jornalismo, ela tem um grande defeito. Ela mostra para os alunos que o jornalista vai mudar o mundo. Não vai, não. O jornalista vai se adaptar ao mundo e tentar fazer alguma coisa para que seja feito o melhor. Ele não vai. Ele não vai ser esse agente da modificação. Ele vai ser o canal ele que pode levar. Né? Exatamente. E você sai da faculdade... Que é o que não está acontecendo hoje. Sou jornalista, vou denunciar todo mundo. Primeiro, eu aprendi assim que você não tem time de futebol nem partido político. Você tem que tratar A e B de forma igualzinha. Se eu debochar de A, eu deixei de ser jornalista, deixei de ser imparcial. Então, o que eu for levar adiante desse meu deboche ou dessa minha crítica exposta, eu já perdi a minha credibilidade. Então, eu acho que o importante do jornalista é ter credibilidade. E o jornalista tem que sempre, eu aprendi isso, ouvir os dois lados. E, ultimamente, a gente tem visto nessas questões políticas, a gente que eu falo é na minha profissão, a gente esqueceu um pouquinho disso. Eu não gosto do Ronan, vamos falar mal dele. Mas não vai escutar o Ronan? Não escuta não. Hoje criou não sei como eu posso chamar, dentro da TV, a parte de comentarista. Né? O especialista, o comentarista. É o que mais tem. Você liga uma TV a cabo, o cara comenta política, o cara comenta justiça, o cara comenta a morte de um ator famoso, o cara comenta o time de futebol, o cara comenta a novela. Aí você fala, cara, não existe isso. E eu sempre falei, cara, a coisa mais normal do mundo, mas as pessoas às vezes não conseguem sacar. Qual é o comentário interessante que vai agradar todo mundo? É quando você vê que tem um óbvio. É você falar o óbvio de forma crítica. É você fazer um comentário. Ali é uma opinião sua. E você tem que deixar claro que aquela opinião é sua. Não é uma opinião... eu sou apresentador do DFTV da TV Globo. Ok, estou eu lá apresentando, lendo o texto, não posso sair do texto. Se eu for autorizado, pode comentar determinada reportagem. Aí para tudo... Aí eu vou fazer o meu comentário. Pode comentar pela sua autoria. Com a minha autoria e minha responsabilidade. Se eu falar alguma coisa que não agrada você, meu telespectador, você entra na justiça, a empresa não tem nada com isso. Foi ele. O comentário é dele. Então, assim, eu sempre falei, o comentário é normalmente quando você fala o que está na cara. Né? Você falar hoje, por exemplo, a gente hoje comenta política e a gente sabe qual o comentário. Fulano de tal vai fazer um comentário sobre política. Você já sabe o que o cara vai falar. E não é para você saber. É para você ficar surpreso com o comentário dele. Sim. E você acaba sabendo. Aí o que aconteceu? Fez uma divisão. Então, eu gosto, eu não gosto. É por isso que eu te falo que depois do Alexandre Garcia, você é o segundo maior jornalista do Brasil, porque eu já vi Braga em debates presidenciais. Foi, né? Já fiz alguns. Fiz quando teve o debate que era Brizola, Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, Lula. Eu estava no Bom Dia Brasil, participei desse debate com o Alexandre Garcia. Éramos eu e o Alexandre. Pois é. A gente se conhece até tanto tempo, somos tão amigos, e eu não sei que time você torce, e eu também não sei qual é o seu lado político. Se você tem lado de esquerda ou de direita ou de centro. Cara, eu sou flamenguista, mas não sou fanático. Eu tenho um irmão que ele, quando tem jogo do Flamengo, ele desliga o celular, apaga a luz da casa, porque se o Flamengo perder, ele sabe que a gente vai ligar para ele para sacanear, então ele não existe em dia de jogo do Flamengo. E a minha opção política todo mundo fica curioso, todo mundo chega e fala assim, o Braga nas redes sociais, você é fulano, você... assim... Eu sou, sério, de verdade, eu sou o que vai ser melhor para o país. Se eu te falar, eu tenho críticas aos dois candidatos que disputaram esse segundo turno. Não vejo
grandes modificações que possam ser feitas no país para melhor, com o resultado que a gente teve. Quero acreditar como cidadão brasileiro, não como eleitor, porque eu acho o seguinte, tá certo, tá errado, eu acho que a história conta pra gente, vai contar pra gente quem estava certo, quem estava errado. Então, eu como jornalista, eu prefiro assim, Ronan, tu não sabe em quem eu votei? Vai continuar sem saber. Mas eu vou sempre ter a liberdade de poder falar mal de um e falar mal de outro, falar bem de um e falar bem de outro. Tá difícil hoje falar bem, mas eu acho que a gente, juntando o que acontece no país, o que vai acontecer, eu acho o seguinte, a gente vai ter agora, janeiro está prevista a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos fazer críticas? Vamos fazer críticas. Agora, sem o que aconteceu nesses últimos 4 anos, que foi uma coisa muito partidária da minha profissão, dos meus colegas jornalistas. Todo mundo decidiu que não gostamos do cara, vamos acabar com o cara, tal. Todo mundo, ser humano tem trilhões de defeitos. E eu acho que essa balança ficou meio desregularizada. Não cabia a qualquer outro apresentador, a qualquer outro. Coube a nós levar as informações. E você, como telespectador, como ouvinte, tirar suas conclusões. E o engraçado que algumas vezes eu vi a imprensa cobrar. Posso falar da imprensa, porque eu também sou jornalista. Pode, manda bala. Então, mesmo como colega, sendo jornalista, eu vi a imprensa muitas vezes cobrar a liturgia do cargo do presidente da República e muitas vezes não respeitando a liturgia do cargo de presidente da República. E assim, é muito louco porque você vê, acontecem umas coisas com quem eu não gosto, ok, é um escândalo. Aquela mesma coisa acontece com quem eu gosto, ok, normal. Não é normal. Eu acho que a gente está ali justamente para falar, olha, não é normal. Tem alguma coisa errada e alguma coisa que tem que ser consertada. Agora, hoje eu hoje falo que a grande preocupação que eu tenho com o futuro do nosso país é a judicialização de tudo. Tudo aqui vai parar no Supremo. Tudo aqui vai parar no Supremo. E a gente tem 3 poderes. O legislativo, que faz as leis, o executivo, que executa, e o judiciário, que julga. Hoje a gente tem um judiciário que faz as leis, um legislativo que obedece um judiciário e um executivo que faz o que quer. E aí? Como é que funciona? Que bagunça é essa nesse país? Como é que você pode organizar um país que está tão desestruturado? Você vê um ministro do Supremo criar leis, falar assim, a partir de agora é proibido fazer isso. Como? Isso tem que ser o Congresso. A partir de agora isso é crime. Exato, isso não existe. Quem tem que fazer isso é o Congresso. Você tá contra, tá a favor? Não estou contra nem a favor. Eu acho que a gente tem que ver o que diz a nossa Constituição lá e mostrar que, olha, é tão errado. Sonhada, né, mas ele errou para o nosso bem. Como assim errou para o nosso bem? Não existe errar para o nosso bem. Eu posso até, estava vibrando para o cara fazer isso, mas eu como jornalista tenho obrigação e tenho que ter a ética de não comemorar e de julgar as coisas. Concordo com você, vamos voltar lá no trompete. Vamos lá. O trombone. Trombone, voz de trombone. Foi a voz de trombone, voltou para casa. Chorei, desesperei, mas aí voltei, né? Tinha que voltar. Era um estágio remunerado e tal. E aí vai pra rua, faz outra reportagem. Aí eu lembro que foi no Detran, confusão no Detran do Rio de Janeiro, tal, papá. Depois ônibus lotados. E assim, toda semana eu tinha que pelo menos fazer uma reportagem e levava. E aí tinha a orientação das pessoas, tal, aquela coisa sempre toda. Seguindo tal. Assuntos mais sérios, exato, né, exato. Você não cobria rock, não, era Cazuza com as confusões dele no Rio de Janeiro. E a gente ia fazendo, até que éramos 20, eu não lembro o número exato, éramos 20 e poucos estagiários. E aí acabou o período de estágio, a TV Globo juntou os 20 e poucos lá numa sala, falou assim, olha, nós só temos 2 vagas. Aí um olha para a cara do outro e fala, poxa, que tristeza. Só temos 2 vagas. 18 vai rodar. Nós vamos ficar com 2.
Luiz Carlos, falaram o primeiro nome. Aí sabe quando eu fico procurando quem era o Luiz Carlos? Tipo assim, cara. Aí todo mundo olhava para mim e falava, Luiz Carlos e Morgana Doimo. A Fátima Bernardes foi eliminada. Ela era uma das estagiárias. Ela era uma das estagiárias. Aí, mas nós temos um problema. Vocês vão ficar aqui no Rio, fazendo jornal local. Antigamente tinha era RJTV primeira edição, segunda edição, e tinha o terceira edição, que era depois do Jornal da Globo, ou seja, ninguém assistia, né? Vocês vão começar no RJ terceira edição. Mas a gente tem uma questão. Morgana tem uma vaga, eu não me lembro se era Goiânia ou em Vitória. Você tem que optar para que lugar que você quer ou se você não quer. E o Luiz Carlos, vai ficando por aqui. Aí tá bom, aí a Morgana topou, acabou aqueles 3 meses, a Morgana foi para, eu não lembro se foi Vitória ou Goiânia, acho que foi Goiânia. Aí a Morgana veio, e aí me chamaram, falaram assim, olha, o diretor da Globo Minas está pedindo um repórter lá em Minas. Aí eu falei, não, aquela coisa que eu falei, né? O carioca no comecinho, né? O carioca acha que não existe vida. Não me tira daqui. Não me tira daqui, eu quero aqui, eu sou flamenguista, vou pro Maracanã. Aí eles lembraram da Fátima. Aí chamaram a Fátima e perguntaram para a Fátima. Ela falou assim, ó, tem uma vaga em BH, quer ir? Ela falou, mas sozinha? Ela falou assim, é uma vaga e tal. Aí ligaram pro diretor, o diretor chegou e falou assim, não, a gente não quer mulher, a gente quer um repórter homem. Aí, resumindo, a Fátima entrou na minha vaga, no Rio, e eu fui para Belo Horizonte. Aí fiquei em Belo Horizonte, lá eu terminei de me formar como jornalista de TV, tive grandes professores, o diretor lá chamava Lauro Diniz, e o diretor-geral da Globo era o Alberico de Souza Cruz, que é de Minas. O que atraía a Globo lá em Belo Horizonte? Por que essa atração para BH? Tinha alguma... Não. Para mim foi bom porque BH, 4 horas, 5 horas eu estava no Rio, né? Então a opção de topar, porque era assim, ou BH ou aqui você não vai mais longe. Aí, e a primeira coisa, cara, eu pego um ônibus da Cometa em BH, e em 4 horas, 5 horas eu estou no Rio de Janeiro. Porque no Rio você estava como... Repórter local. Aí eu continuei em Belo Horizonte como repórter local, aí em Belo Horizonte mesmo, que eu consegui emplacar uma matéria no Jornal Hoje, que é o Jornal da Tarde, né, o Jornal Nacional dele. Que era apresentado na época por quem? Era apresentado pela Leda Nagli. Leda Nagli. Aí, e o Jornal Nacional era apresentado pelo Cid Moreira e o Sérgio Santelém. A Leda Nagli hoje também está aí reinando na plataforma do YouTube. Tá, né? É verdade. Maior sucesso. Alexandre Garcia. Todo mundo. Ela... Vamos ver. Tem uns negocinhos aí. Vamos ver. Vamos ficar quieto. Aí, cara, até me perdi aqui, Ronaldo. Você estava apresentando, fez uma matéria, tá. Aí, se destacou no Jornal Hoje. Aí tinha uma repórter do Jornal Nacional em Minas. Ela tinha que viajar o estado de Minas inteiro, porque toda a matéria era Letícia Samota. A Letícia engravidou e não podia fazer umas viagens e tal. Aí tinha uma matéria que eles queriam que terminasse o Jornal Nacional de sábado ou de sexta-feira, sei lá, de um homem no interior de Minas que tinha um laguinho na chacrinha dele lá, na fazendinha dele, em que os peixes eram alimentados por mamadeira. E aí a Letícia chegou e falou assim, cara, eu não tenho como viajar a estrada de terra, eu tô grávida, o chacoalhar do carro pode me fazer mal e tal. Aí conversa daqui, conversa dali. Pô, vamos mandar o Braga. Eu já tinha virado Braga. Depois que eu entrei na Globo, eu deixei de ser Luiz Carlos e era só Braga. Aí eu fui. Braguinha, Braga. Era Braga. Aí só que, pô, mas o Braga não é repórter do Jornal Nacional. Não, mas é o que a gente tem. Vai o Braga. Aí eu cheguei lá, conheci o velhinho, conversando, era um troço impressionante. O homem vinha com uma mochila cheia de mamadeira, fazia com uma farinha, não sei o quê. Aí ele pegava as mamadeiras, botava assim na beira do rio segurando, os peixes vinham e mamavam. Era um troço assim impressionante. Aí, resumindo, a matéria foi no Jornal Nacional, terminou o Jornal Nacional com risadinha do Cid Moreira, porque eles dois eram, ele e o Sérgio Santelém, jamais fizeram comentário nenhum, né? Mas ele deu uma risadinha como que disse, nossa, que bonitinho, não sei o quê. E aí, a partir dali, eu virei repórter do Jornal Nacional e fiquei em BH até quando o Collor ganhou as eleições, que foi quando eu vim para Brasília
e daqui não saio mais. Quando eu falo de oportunidade para vocês aí, eu falo, ó, sempre tem uma verdade. oportunidade passando perto de você. A colega não pôde ir, Verdade. claro que foi uma questão da gravidez, não pôde ir, mas o Braga poderia não ter ido. Poderia ter Não, e é porque batido eu o pé, tava dado um lá. chilique. Ou então eu falar, não, também não quero viajar, não vão usar a matéria mesmo. E acabaram que usando. Né? É a questão de escolhas e oportunidades. É verdade, cara, é impressionante isso, né? É. A gente tem que estar antenado, né? Porque passa uma vez, se passar pela segunda já é muita sorte, né? Eu tenho muito essa sensibilidade de ver uma oportunidade passando. E às vezes eu consigo ver a sensibilidade da oportunidade de outras pessoas. Eu falo, cara, tá passando a oportunidade dele e ele vai deixar passar. Tá passando a oportunidade desse, ele vai deixar passar. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato aqui para os nossos inscritos no canal aqui, sobre oportunidades, sobre opções. Né? Você fez a opção de ir, fez a matéria bem feita. E foi o começo do meu crescimento geral na carreira, porque aí eu já vim para cá, já escalado para cobrir o congresso. Aí você saiu com essa matéria no Jornal Nacional. Aí continuei, fiz em Minas mais algumas matérias, tudo para o jornal. Aí eu dividia com a Letícia, para ela foi ótimo, né? Porque ela cuidava de parte de Minas e eu de parte de Minas. A metade pra você. Teve um acidente lá no norte de Minas. Agora vai o Braga. Teve não sei o que lá no Triângulo Mineiro. Vai a Letícia. De carrinho, Braga. Era veraneio. Nossa, veraneio pegava as estradas em Minas. Conheci praticamente Minas Gerais inteira. Foi muito legal. Foi muito Quem legal. era o governador daquela época, Braga? Era o Hélio Garcia. Depois foi o... Rapaz, é muita história. Itamar foi o governador de Goiás. Não, mas o Itamar foi bem Minas. depois. Agora, o Hélio Garcia, ele foi um governador que marcou muito. Por quê? A gente tinha na Globo, eu acho que a Globo não tem mais, era o tal do Globo Cidade, em que a gente entrava durante a programação, falava, tem um buraco aqui, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o que aconteceu? O governo de Minas estava anunciando muito na TV Globo, muita propaganda. E a TV Globo decidiu parar. Não fazer mais o tal do Globo Cidade, porque era sempre falando mal do governo, tal, não sei o quê, parará. Aí um dia tinha uma entrevista coletiva do governador, aí o governador olhou para mim e falou assim, ô Braga, cadê o Globo Cidade? Eu falei assim, governador, acabou, porque... Ele falou, não, eu assisti aquilo todo dia, que era através daquilo que eu conseguia cobrar o trabalho dos meus secretários. Aí, rapaz, quando eu cheguei na redação, falei, gente, olha, a gente deu um tiro no pé, o cara quer assistir isso. Aí a gente colocou. Aí voltou o tal do Globo Cidade. Era o feedback dele.